Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus. Amém? Quarta-feira, dia 4 de fevereiro de 2026, eu quero falar com você sobre uma bênção geracional. Falamos ontem um pouco sobre raízes, frutos e sementes, e eu preciso enfatizar algo com você. Quando Deus faz algo em sua vida, quando Ele te cura de um trauma, quando Ele te prospera, é para que a sua próxima geração não venha passar pelos mesmos traumas e faltas que você passou. Isso significa que cada bênção é um fruto. Cada trauma vencido é um ciclo que se quebra e que talvez você nem sabe. Mas os seus pais, seus avós, seus bisavós já estavam passando há muitos anos. Então a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: assuma a aliança da bênção. Falando sobre essa bênção geracional, temos um dos exemplos mais claros e fortes na Bíblia, que é o exemplo da família de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Deus disse a Abraão em Gênesis 12, verso 2: farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqui nasce a promessa geracional. Partindo para Gênesis 17, verso 7, lemos: estabelecerei a minha aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aqui nasce uma aliança perpétua. Já para o seu filho Isaac, Deus reforça essa aliança lá em Gênesis 26, verso 24. Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e farei com que seus descendentes sejam muitos por causa do meu servo Abraão. Isaac então herda a bênção, não por mérito, mas pela aliança de seu pai Abraão. Em Gênesis 28, 13, vemos que Deus confirma, para ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac. Aqui ele confirma para Jacó: a sua descendência será como o pó da terra, e em você e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A bênção foi transferida então de Abraão para Isaac e para Jacó. Mas alguns maus hábitos também são transferidos para outras gerações. Isso acontece na minha e na sua vida. Veja, Gênesis 20, verso 1 e 2, diz que Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a sua mulher, era sua irmã. Por medo, ele mentiu sobre a mulher, dizendo que era irmã dele, com medo de que o povo daquela terra o matassem. Ele mentiu. Já quando Isaac já está velho, ele cresce e está com a sua esposa, ele faz o mesmo. Gênesis 26, versos 6 e 7. Isaac, pois, ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse: é minha irmã. Ele tinha medo de dizer: é minha mulher, porque pensava assim: os homens daquele lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Então, da mesma maneira que temos acesso às bênçãos e alianças antigas, carregamos também os códigos dos vícios e traumas dos nossos antepassados. O que você precisa fazer é assumir então a responsabilidade da aliança e iniciar novos ciclos de bênçãos, deixando os vícios e traumas para trás. A bênção, a cura, é um fruto em sua vida, que carrega sementes. E cada semente carrega um material genético para que a frutificação continue acontecendo nos próximos anos. Então, seu papel é fazer com que essa semente seja regada na sua família, na vida dos seus filhos, um papel pedagógico e cuidadoso, para que comece agora um novo ciclo de bênção, de bons frutos, não de traumas. Entendendo isso, você vai entender por que a maioria das pessoas que foram abusadas, quando têm filhos, esses filhos também sofrem abuso. Pais alcoólatras têm filhos alcoólatras. Mães negligentes negligenciam os cuidados dos seus filhos. E assim a sociedade segue alimentando ciclos catastróficos. E muitos não entenderam que esse é o trabalho de Satanás: fazer com que os ciclos de maldição se repitam ao longo dos anos e das gerações. Mas uma pessoa que foi abusada, quando se torna pai e mãe, quando encontra a graça de Deus, nasce de novo, quebra esse ciclo de maldição e agora se torna um agente do reino de Deus na terra, trazendo uma nova raiz geracional de bênção, de ensino saudável, de proteção, cuidado e direção. Talvez isso tenha acontecido com você, glória a Deus por isso. Pessoas alcoólatras ou pessoas que cresceram em um ambiente com pai e mãe alcoólatra, quando nascem de novo em Cristo, ensinam agora aos seus filhos que existe alegria fora da bebida. Cultuam um ambiente de harmonia e de paz ao invés daquele ambiente tenebroso de briga e de caos. Essa é a graça de Deus. Do mesmo modo, pessoas que tiveram mães negligentes crescem
e encontram o amor de Deus, nascem de novo e agora, de uma forma quase que mágica, conseguem transmitir aos seus filhos segurança, cuidado e renúncia, ao mesmo tempo que lidam com os seus desafios internos. Essa é a graça de Deus e eu acredito nessa graça. Eu não sei quais foram os seus traumas, em qual ambiente você foi criado ou se você durante um tempo foi usado pelo maligno para destruir as suas sementes geracionais. Mas fato é que hoje, essa graça redentora, divina, já te alcançou. E o que você precisa então é persistir na caminhada e concluir o trabalho que Deus começou. E a segunda chave então é: a obediência protege a semente. Deuteronômio 7, verso 9 diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém aliança e misericórdia por 1000 gerações aos que amam e obedecem os seus mandamentos. Glória a Deus. Então entenda, Deus mantém aliança e misericórdia na vida daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. A obediência dos seus pais aos mandamentos protegeu a semente da bênção na sua vida. Talvez isso não tenha acontecido, está tudo bem. Mas isso não é sobre olhar para trás, é sobre olhar para você e daqui para frente. Seus pais fizeram o melhor que eles puderam com o que eles sabiam. Não julgue eles. É fácil olhar para trás e julgar as atitudes deles com a sabedoria que você tem hoje, com um panorama de tudo que já aconteceu ao longo dos anos, sabe? Depois de feito é fácil de achar defeito, já dizia o poeta. Mas repito, isso não é sobre olhar para trás, é sobre hoje e sobre amanhã, é sobre você. Agora então, na sua vez, tendo acesso a esse precioso conhecimento, a essa graça, o que você decide fazer? Nós precisamos ser aqueles que decidem quebrar ciclos, que obedecem aos mandamentos, que decidem buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Decida isso. Decida permanecer no caminho, proteger a semente da bênção para que seus filhos sejam muito maiores do que você. Esse é o nosso maior legado. Eu tenho 2 passagens poderosas para você anotar, para você meditar nesses dias. Salmo 103, verso 17 e 18. Mas o amor fiel do Eterno é eterno. A sua justiça alcança filhos e netos de quem guarda a sua aliança e vive segundo os seus mandamentos. Salmo 103, verso 17. Salmo 112, verso 1 e 2. Feliz é aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra e a geração dos justos será abençoada. Veja que há uma promessa sobre a sua vida, sobre as suas sementes, os seus filhos. Uma promessa de poder e bênção. A sua descendência será poderosa na terra, sim, desde que você decida viver como a geração justa da palavra, a geração obediente, desde que você faça a escolha certa, e uma escolha que precisa ser feita e refeita todos os dias. Então a terceira chave para encerrarmos: você sempre tem uma escolha. Nós sempre temos uma escolha a fazer, nada é por acaso. Quando Deus chama o povo e os abençoa em Deuteronômio 30, 19 e 20, Ele dá uma escolha. Hoje estou dando a vocês a escolha entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E Ele dá uma direção: escolha, pois, a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam. Então, quando você escolhe a vida, os seus descendentes naturalmente vão colher os seus frutos. Então veja, a bênção foi dada e a permanência foi condicionada. Deuteronômio 30, verso 15. Veja, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que ame o Senhor seu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para tomar dela posse. Lembre, Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos, mas não faz nenhuma escolha por mim nem por você. E aqui entra a minha e a sua responsabilidade. Temos que nos policiar diariamente, nos fortalecer todos os dias no Espírito, para que tenhamos força para escolher corretamente. Somos todos os dias tentados a ter atitudes erradas. Quando estamos a sós no celular, temos a escolha de ver ou não aquilo que irá ferir a santidade de Deus. E assim, durante todo o dia, vez ou outra, pessoas irão nos fazer propostas perigosas. Elas podem até parecer vantajosas, mas cabe a mim e a você escolher a quem agradar. Eu quero encerrar com você, te lembrando que o Espírito Santo está com você, te guiando, te fortalecendo e conduzindo você a fazer as escolhas corretas. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus,
Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela vida dessa pessoa que me escuta. Deus, que a tua bênção que está sobre a vida dela seja perpetuada nas gerações. Que os traumas que ela venceu, os filhos dela, papai, não venham a ter esses traumas, porque o Senhor já anulou toda a maldição que já tinha. Que ela entenda e assuma a aliança da bênção geracional na vida dela, que ela assuma essa responsabilidade, que ela entenda, meu Deus, que a obediência ao Senhor protege as sementes que ela tem, e que ela tenha no Senhor a alegria, e não só a alegria, mas a sabedoria para fazer sempre as escolhas corretas. Abençoa as finanças, abençoa a vida conjugal, o relacionamento, abençoa o sono dessa pessoa, Pai. Abençoa o sono dela, que ela tenha um sono tranquilo, tira a ansiedade do coração dela, tira a angústia do coração dela, clareia as coisas dentro do coração dela, Pai, para que ela escute verdadeiramente o Senhor, e que por onde ela andar, ela ande convicta de que o Senhor está com ela, aguardando, a protegendo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus quer te dar paz hoje. Tome posse dessa paz. Ele quer acalmar o seu coração. Ele quer te desacelerar para que você consiga escutar mais Ele. Tome posse disso. Seja abençoado, seja edificado para a honra e glória do Senhor Jesus. E a gente continua aqui amanhã. O que Deus fez hoje, Ele vai continuar amanhã. Não falte o encontro. Eu espero você aqui. E se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem. Deixe que o rio corra, transborde através da sua vida. Eu encontro você aqui amanhã, em nome de Jesus.